Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Hat-Trick. Estamos aqui para falar de futebol. Esta semana foi uma semana de muito bom futebol. E no episódio 2 temos o homem do momento, a voz do povo, Lúder Ricardo. Como é que estamos? Tudo Tudo tranquilo? bem, tudo bem. Obrigado por me trazeres aqui outra vez, para voltarmos a analisar, a falar de futebol, que é o que nós gostamos. Chegámos aqui à altura das decisões, né? É a altura do campeonato em que são todas as decisões tomadas e sim, temos emoção até ao final do campeonato. E o novo convidado para o nosso painel, que foi ex-jogador e agora treinador do Enfield Rangers, na Inglaterra. Com vocês, Bernardo Lopes. Bernardo, como é que estamos? Boa noite, Bruno. Obrigado antes de mais por organizar este debate aqui. Saudar também o Luther, uma cara que também já conheço há algum tempo, e esperemos que conseguimos aqui debater alguns pontos, alguns deles diversificados, mas sem dúvida concordo também com a frase que tu introduziste no início, que foi uma semana muito boa para o futebol e também para Portugal pelo jogo que foi. Antes de nós começarmos, para quem é novo no canal, por favor, subscrevam, dêem um gosto, partilhem com os vossos amigos e familiares, que isso ajuda a nossa comunidade a crescer também. E deixem também os vossos comentários, porque nós também gostamos de saber as vossas opiniões. E sem mais demoras, vamos falar do grande jogo deste fim de semana, do Benfica contra o Sporting. Eu já estava preparado para trazer a minha garrafa de champanhe para celebrar, mas afinal não. tive que adiar. Bernardo, queria começar contigo. O que é que achaste desse jogo, deste clássico? Achas que foi um bom Claro. clássico para vermos? Antes Conta-me de o que é mais, que acho que achaste. foi sem dúvida um momento de louvar por parte do futebol português, não pela qualidade do jogo, mas por tudo aquilo que foi envolvência. Acho que nunca antes um derby um campeonato tinha sido decidido num derby, e acho que toda essa envolvência que foi originada pelo jogo foi muito positiva. Relativamente ao dia mesmo, acho que foi bastante bom ver as massas adeptas de ambas as equipas a movimentarem-se e a moverem-se de facto para apoiar os adeptos, e acho que é de louvar isso. Relativamente ao jogo, acho que vimos assim, já só de uma fase mais introdutória, acho que vimos um Benfica à procura daquilo que foi o resultado, e foi ditado muito cedo na partida, não é? Aquilo que já era óbvio, que o Benfica precisava automaticamente de ganhar. Da parte do Sporting, acho que tivemos um bocadinho daquilo que tem sido também um bocadinho a época toda, onde acabaram por fazer o gol primeiro, e depois adotaram outro tipo de postura ao longo do encontro, mas acho que nem sempre foi bem jogado, mas acho que do ponto de vista técnico e tático também, acho que foi muito enriquecedor, e pelo menos para mim, que vi como adepto, foi muito emocionante, digamos assim. Já agora, Bernardo, és do Benfica, do Sporting ou do Porto? Honestamente, não tenho um clube, não tenho. Olho para o futebol e com base mais profissionalmente, e o clube que eu represento é o clube que eu defenderei. Ok. Luther, o que é que achaste do jogo? Hum, Foi um bom jogo. Na antevisão, ou digamos assim, a falar antes do jogo, com todas as pessoas com quem eu falei, eu sempre mencionei que existe uma alta probabilidade do jogo entre o Sporting e o Benfica acabar ou no igual ou 2-1, ou seja, uma margem mínima de um gol, se houver vitória para qualquer um dos lados. Neste caso, estava à espera do empate, porque talvez no passado já tinha sido habituado a estas situações e estes derbys entre o Sporting e o Benfica acabarem sempre em empate. Achei que ambas as equipas estiveram bem, tiveram os seus momentos. O Benfica, acredito que se algumas das suas peças principais, por exemplo, o Di Maria, depois poderemos falar um pouco mais sobre isso, estivesse a funcionar no nível de critério que nos habituou, talvez tenha sido um pouco diferente aqui o destino do jogo. E falamos também no lado oposto do Gyökeres, por exemplo, que apesar de assistir, já não é o mesmo, ou pelo menos não tem sido o mesmo Gyökeres que disputou todo este interesse até dos gigantes do futebol europeu. Fora do jogo,
antes do mesmo houveram algumas atitudes, mas sabemos que faz parte das massas adeptas ter este tipo de rebelião ou, digamos assim, demonstrações agressivas de amor pelo clube. Mas, dentro das quatro linhas, foi um jogo duro, mas foi um jogo bem disputado. Vocês acham que tivemos dois jogos diferentes, ou seja, no mesmo jogo, uma primeira parte assim de um Sporting mais agressivo e na segunda parte de um Benfica mais agressivo e um Sporting um bocado mais mau? Também vimos que o Sporting, normalmente na segunda parte, deixa sempre um pouco a deixar a qualidade, baixa um bocado a qualidade. Luther, não sei o que é que tens a dizer sobre isso. Não diria que tivemos dois jogos, apesar de lá estar cada parte ser sempre diferente uma da outra, porque as características são diferentes, a informação recolhida na primeira parte vai sempre influenciar o que acontece na segunda. Neste caso, sim, existiu uma baixa de rendimento em certos processos do jogo por parte do Sporting na segunda parte, mas digo que é algo um pouco normal. Já tenho visto isso noutros jogos do Sporting este ano, em que lá está, ainda, se estivermos a ver no panorama global, ainda é uma equipa que está em processo de reconstrução, tendo em conta um, quão promissor foi o projeto antes e depois da saída do Ruben Amorim. Acho que é uma equipa que portou-se bem com aquilo que consegue fazer, mas sim, de facto, faltaram alguns dentes, entre aspas, para conseguirem levar avante aquilo que era o objetivo do Sporting, que era travar, não a meio, mas sim a pé juntos, o progresso do Benfica para o título. Agora ficamos, lá está, com a decisão para o final. Concordo com aquilo que disseste e também em parte com aquilo que foi a análise do Lutar. Acho que tem sido também a panagem do Sporting, principalmente desde que o Rui Borges assumiu. As segundas partes têm sido notavelmente menos ricas em termos daquilo que é o futebol produzido do que a primeira. E uma vez mais, acho que ontem tivemos um exemplo forte disso e o facto foi que basta ver estatisticamente e também para quem viu o jogo conseguia facilmente perceber isso. Há um detalhe que eu acho que foi crucial para que isso também acontecesse, foi o gol. E o gol acontece aos 3 minutos e, no entanto, muito apesar do gol, obviamente o Benfica teve um bocadinho mais de caudal ofensivo, mas eu vi o Sporting também a querer dominar em certas partes, na primeira parte. Eu vi o Sporting também a jogar em bloco alto, eu vi o Sporting a pressionar alto. O que eu senti e que eu achei que foi a grande diferença da primeira para a segunda parte, eu vi jogadores do Sporting, na minha opinião, aos 50, 60 minutos, pareciam exaustos. E falo, por exemplo, casos do Quaresma, falo, por exemplo, o caso do Trincão, e no próprio gol do Benfica, vê-se nitidamente o atraso que tanto o Quaresma e o Diomande têm em chegar à pressão, no encurtamento das distâncias, é vital, e obviamente depois tem aqueles escorregões juntos, mas isso já vinha a ser algum início. Por exemplo, o Benfica, acho que nisso depois o Bruno Lage também acabou por mexer um bocadinho melhor do que o Rui Borges, que tentou pronto, também, obviamente, tinha que partir dele, porque o Sporting estava em vantagem e o Sporting era campeão. Mas acho que dou um bocadinho de crédito também ao Bruno Lage nesse aspecto, mas claramente foram duas partes distintas e, no entanto, não acho que tenha assim sido tanta a diferença em termos do volume criado pelo Benfica na segunda parte. Acho que sim, teve superioridade, mas também não foi justificativa para um resultado volumoso, digamos assim. E o que é que vocês acharam do penalti não assinalado do outro? Essa polémica. Bernardo, o que é que tens a dizer sobre isso? Preparações para a luta? Honestamente, eu às vezes prefiro me focar um bocadinho mais naquilo que é a parte do jogo mesmo. Mas brevemente, na minha opinião, e já tive a oportunidade de ver depois das repetições, etc., parece-me que há contacto e parece-me que vi a perna do Pote com o impacto do Otamendi. Agora, foi dentro, se foi fora, não sei. Na minha opinião, é falta, sim, sem dúvida. Da mesma forma que também, por exemplo, o penalti cá na área do Sporting minutos depois, se marcasse também a mim não me chocaria. Mas se calhar se tivesse marcado essa falta anteriormente não iria ser, porque o Otamendi provavelmente iria ser expulso. Muito bem. Começando com as minhas reações iniciais. A minha primeira reação quando vi o lance foi que, pronto, é penalti. E
Lá está. É verdade, vendo a imagem rápida, lá está, vendo no ritmo normal do jogo, parece que é penalti claro. Depois das repetições, existem exatamente algumas dúvidas, uma delas mencionadas pelo Bernardo, que é de facto se foi dentro ou fora. Recentemente tivemos, por exemplo, na Champions League um lance com o Lamine Yamal, por exemplo, que deu livre direto, mas foi, lá está, um centímetro de diferença entre estar dentro e fora da grande área. Não sei se neste lance seria também o mesmo caso, mas lá está. É um lance que depende muito da sorte, depende muito daquilo que é o momento do jogo para definir. Um, não tenho muita mais opinião acerca disso. A primeira relance pensei que era penalti, depois fiquei com algumas dúvidas, mas lá está, não ficaria chateado com nenhuma das decisões, sendo ou não sendo, acho que seria. O Sporting recebe, recebe o Guimarães na próxima jornada. O Benfica vai a Braga. O que é que vocês têm a dizer sobre este último derradeiro jogo que pode decidir onde é que vai o troféu? Quem é que é o próximo campeão? O que é que vocês têm a falar sobre estes dois jogos importantíssimos? Eu acho que é irónico, não é? Duas equipas de Lisboa lutar pelo campeonato contra duas equipas do Minho que também são rivais. É engraçado. E acabará por se dividir contra a ex-equipa do. Isto são pequenos detalhes, mas contra a ex-equipa do treinador do Sporting. E a equipa que o Benfica joga é contra um ex-treinador que o Lage era adjunto, ou seja, o Lage foi adjunto do Carvalhal. É engraçado. Acho que vão ser mais dois grandes jogos do futebol português. Como acho que até ainda foi esta semana, o Bruno Lage mencionou que isto é bom para o campeonato português e toda esta rivalidade e toda esta competitividade é boa. Acho que é importante também termos duas grandes equipas portuguesas nas decisões. Agora, obviamente, eu acho que o Sporting parte como favorito, uma vez joga em casa, está em primeiro, precisa de ganhar para carimbar e o Benfica tem uma deslocação à partida complicada, até porque o Braga precisa de ganhar porque está na luta pelo terceiro lugar com o Porto. À partida tem tudo para ser emocionante. Exato. Muito bem. Mas está, ninguém tem trabalho fácil. Ou seja, ninguém vai ter um jogo tranquilo. Os dois vão para dois campos de guerra distintos, com duas equipas em momentos distintos também. Acredito e gosto muito de ver o trabalho do Vítor Guimarães, que é uma equipa que tem um futebol muito bom, muito desenvolvido. O treinador fez um trabalho excelente com os jogadores que tem, com a equipa que tem, montou um grande grupo de jogadores. Lá está, na tarefa fácil para o Sporting. É uma equipa que vai entrar em campo para ganhar, não para defender o resultado também. Noutra moeda, temos o Benfica contra um Sporting Braga que não está nos seus melhores momentos, admitidamente, mas lá está, é sempre uma equipa perigosa e merece sempre o seu respeito sempre que entra em campo, especialmente contra uma equipa grande. Já temos visto aqui, lá está, temos várias provas ao longo do tempo que de facto é uma equipa que se porta sempre bem, independentemente do momento de forma, contra um dos grandes. Vai ser uma luta até ao final. Acho que ambas as equipas, lá está, vão dar tudo, como têm de dar, sendo que lá está, até nas competições europeias também nenhuma delas já está, por isso é mesmo. É a fase derradeira. É a fase derradeira. E lá está, também concordo com o Bernardo que né, não conseguiria ver o destino a ser decidido de uma forma melhor. Contra dois rivais, duas equipas que jogam muito bem à bola, duas equipas que ganharam o seu lugar nos últimos anos aqui no topo do futebol português. Eu acho que vai ser um grande espetáculo para todos os adeptos, especialmente. Lá está, vamos ter emoção até ao final. Né? Sim, Atenção mais que hoje o Guimarães perde com o Farense. Ou seja, o Guimarães entra na última jornada a precisar de ganhar ou, no mínimo, fazer o mesmo resultado que o Santa Clara. Exato, Portanto, não é assim tão fácil como muitos sportingistas estão convictos. exato. Ó Bernardo, calma aí também contigo, né? Epá. É. Não, mas temos que ver. Assim, é a realidade, não é? Porque imagina, o Sporting não vai ter Human. Exato. Acumulação de amarelos, está de fora. Não, está de fora.
ok, joga em casa, tem o apoio do público, etc. Mas eu já vi o Sporting a empatar em casa esta época. Aliás, ainda a semana passada não perdeu ou não empatou porque se calhar a estrelinha apareceu, porque senão hoje já estávamos aqui a falar de um Benfica campeão, talvez. Exato. E temos o É exemplo do jogo muito. da Santa Clara, que também foi um jogo bastante aberto e que eles deixaram tudo por Exatamente. e margem mínima. E eu acho que, não sei se é essa a postura que o Vitória de Guimarães vai apresentar em Alvalade, mas no meu entender e daquilo que eu tenho visto da equipa do Sporting, ao contrário daquilo que foi com o Ruben Amorim, tem revelado algumas dificuldades com blocos muito baixos. Tivemos, por exemplo, a semana passada com o Gil Vicente, com o próprio AVS em alguns momentos houve alguma dificuldade e o Sporting não conseguiu alargar a vantagem, acabou por depois empatar, ok, jogar com menos um, mas revelou aqui ou ali, e lá está, como também já tem sido notório, tem havido quebras de rendimento na segunda parte. E se calhar na segunda parte vai ser onde vai ser mais necessário. E o Vitória não é uma equipa qualquer. Lute, o que é que achaste do Benfica até agora? Com o novo treinador, das mudanças que teve. Também iremos falar do Sporting. Desde o último episódio que nós fizemos, Exato. o que é que tens a dizer? O que eu tenho a dizer é que lá está, o que se perspectivou foi mais ou menos o que aconteceu. Ou seja, quando estivemos aqui até da última vez, falou-se, lá está, do recém-chegado Bruno Lage e questionámos e, lá está, com toda a razão, qual seria aqui o teor do trabalho dele com este Benfica novo, ou seja, qual é o objetivo, qual é o caminho que ele quer montar aqui para este Benfica. E lá está, será ele homem capaz para fazer o trabalho e trazer um título de volta. O Benfica está neste momento numa fase muito melhor. Claramente deu a volta por cima das situações que estava a atravessar até naquela altura, que tudo parecia o pior, que era o final do mundo, basicamente. Eu acho que a minha equipa está a trabalhar bem com aquilo que pode e os jogadores que tem, tendo em conta que é um plantel com jogadores um pouco mais velhos, ou seja, um plantel até bastante envelhecido no que diz respeito ao 11 inicial, especialmente. Lá está, é uma equipa que tem várias e sérias lacunas em certas posições. Falamos aqui de lateral, por exemplo, que é uma posição que é bastante afetada pelo Benfica, apesar de, no meio disso tudo, encontrar jogadores como o Carreras, que foram aqui, digamos, uma luzinha ao fundo do túnel, naquilo que se perspectivava para a posição. Lá está. Não pensava com o que o Benfica tinha feito na altura que chegássemos a esta altura e estivéssemos aqui, lá está, de frente e a lutar até a última para o título. Mas sim, acho que balanço positivo para o trabalho do Lage, tendo em conta a equipa que tinha e aquilo que poderia fazer, e também o que eu acho que são as capacidades dele como treinador, não desmerecendo, mas acho que ele tem um perfil muito assente daquilo que é como treinador, que é mais um educador que um mestre técnico, digamos assim. E acho que sim, perspectiva-se um futuro mais risonho para o Benfica daqui em diante, tendo em conta o que pode vir a fazer para estar a gerar as transferências. Eu discordo um bocadinho aqui com o Lutar em 2 pontos. Primeiro, eu acho que o Lage, eu concordo que é muito educador e acho que foi, sem dúvida, fez um trabalho extraordinário na formação do Benfica, mas acho que neste nível eu acho que ele poderá ser um estratega, ok? A minha questão prenderá com, será um estratega para a equipa grande ou será um estratega para a equipa ali de meio da tabela, né? Porque ele no próprio Wolverhampton fez um bom trabalho, ok? Apesar da última época depois ter sido mal. E se analisarmos bem aquilo que foi o trabalho dele no Benfica, quando ele tem de recuperar pontos, ele recupera. Obviamente que também este ano houve demérito do Sporting, porque teve uma época muito instável, etc. Todos nós sabemos disso. Mas a verdade é que ele recuperou bastantes pontos. Agora, o que eu acho que foi crucial na época do Benfica este ano foi o mercado de janeiro. Porque aí sim eu concordaria, se eu tivesse tido esta conversa antes, ou se tivéssemos tido a oportunidade de falar isto antes, aí eu concordaria contigo que o plantel de facto estava limitado. Atualmente, e da forma como o Benfica se reforçou em janeiro, acho que comatou muitas daquelas que eram as lacunas. Agora, obviamente, caso de Otamendi, caso de Di Maria, acho que principalmente esses dois estão a chegar a um fim de linha no Benfica, porque o Di Maria, a pouco ou nada, já também acaba por
pouco ou nada já a impactar naquilo que é a dinâmica do Benfica. E o Otamendi, obviamente, é o capitão da equipa, tem o seu protagonismo, mas também já começa a dar ideias e começa a dar sinais de que se calhar não estará pronto para mais uma época a este nível, na minha opinião, atenção. À exceção disso, não vejo assim uma equipa tão velha em termos de idade, honestamente. Se o Lage será o treinador para a próxima época ou não, não sei, e pelos vistos, pelas conferências de imprensa, ele próprio também não sabe, por continuar a adiar a resposta a essa pergunta. É um bocado. Lá está. Acho que lhe falta a ele, honestamente, como treinador, falta-lhe ter uma época do início ao fim e bem sucedida. Seja no Benfica, seja no Botafogo, outra vez, etc. E basicamente acho que são assim por alto, acho que são estas as minhas palavras relativamente ao Benfica. Já agora vamos falar também do Sporting, que teve essa mudança de treinador. O que é que tens a dizer também sobre isto, Bernardo? Queremos também ouvir a tua opinião. Eu acho que o Sporting viveu este ano 2 sonos, ok? Sonos. O primeiro sono foi um sonho, quando tudo era perfeito e depois acordou, que o alarme tocou e o Ruben Amorim foi-se embora e então depois teve ali aquele pesadelo com o João Pereira. Obviamente as condições não foram as melhores. Depois também entra um bocado atribulado numa altura mais complicada ao Rui Borges, onde seguem 2 ou 3 jogos com o Benfica Porto e depois tem a Taça da Liga, as lesões. Ou seja, tem sido um sono atribulado para o Sporting desde que o Rui Borges assumiu. Acho que há de se dar crédito, desculpa. Obviamente, e nós já falámos disto, e acho que toda a gente consegue perceber isso, há claramente uma quebra de rendimento nas segundas partes, mas até que ponto é que também isso poderá ser trabalhado de maneira diferente, porque, ok, o Pote tem sido disponível agora, mas se calhar não era há 3 jogos atrás ou há 4 jogos atrás, e mesmo quando era há 4 jogos atrás estava com tempo limitado. O próprio Gyökeres teve um período que teve lesionado e jogou lesionado, o próprio Trincão anda a jogar com uma partida, o Debassi joga a meio campo, tivemos Ricardo Gaia a jogar a meio campo, Mateus Reis já acabou um jogo a jogar a meio campo, ou seja, tendo em conta estas limitações todas, eu acho que não consigo ser crítico para com aquilo que é o trabalho do treinador, porque se calhar seria difícil fazer melhor, e que leva-me à questão se o Ruben Amorim tem cá ficado, será que não ia ter o mesmo tipo de problemas? Se calhar também. E pronto, eu acho que independentemente daquilo que seja, de qualquer um seja campeão, acho que é justo, porque não houve demérito de um ou de outro, ou melhor, houve demérito tanto de um como do outro, mas o Benfica tem a sua cota parte em que recuperou um monte de pontos, nem sempre bem jogado, ok? E é preciso frisar isso, porque o Benfica não praticou o melhor futebol de sempre, mas o Sporting também não. E com estes paradigmas todos, acho que, independentemente de quem for campeão, acho que é justo, honestamente. Muito bem. No Sporting, lá está. Pegando onde começou aqui o Bernardo, e tem toda a razão. Lá está, não teve a maior sorte, digamos assim, do mundo. Ou seja, atravessou aqui situações que abalariam e abalam qualquer clube. A saída de uma figura, de um treinador que estava a ter um papel tão significativo no clube todo e que estava a fazer um trabalho tão bom e que, lá está, tinha definido o seu próprio ritmo, a sua própria maneira de trabalhar e toda a dinâmica da equipa. Lá está, depois disso, lá está, as ausências de alguns jogadores, a baixa de rendimento, lá está, não era uma situação fácil, não era fácil dar a volta, era basicamente reconstruir novamente as bases, apesar de as bases estarem lá no que diz respeito aos jogadores, estavam lá todos na mesma, mas era preciso novamente aqui estabelecer uma identidade para o Sporting, que acho que eles ainda estão à procura no que diz respeito aqui à maneira de jogar, encarar, lá está, as adversidades que a Liga vai trazendo. Fazendo um balanço também geral da Liga em relação a isso, concordo também com o Bernardo no sentido em que, lá está, quem for campeão merece ser campeão, porque lá está, ambas as equipas tiveram um ano aqui um pouco com diversos altos e baixos, um ano com diversas situações atípicas, e lá está, quem conseguir aqui ser campeão quer dizer que foi quem lutou mais de facto para merecer esse privilégio, sendo que lá está, não contamos com um dos digamos assim,
rivais normais nestas situações, que é o Futebol Clube do Porto, que não está assim numa fase tão boa, que ainda está numa reconstrução maior daquela que o Sporting está, mas que eles também estão familiarizados, porque também já fizeram isto no passado. Já que falaste do Porto, o que é que tem também a dizer do Porto? O Porto este ano teve uma época totalmente para esquecer, não é? Porto, lá está, perdeu grandes figuras, começando lá está pelo Pinto da Costa, normalmente, que era uma figura muito importante fora e dentro do campo, não é? Com isso, lá está, mudanças da equipa técnica e tudo o que isso quer dizer, as mudanças estruturais no clube, até com a entrada do Vilas Boas, as mudanças estruturais que já se sentem. Não, eu se calhar não me expressaria bem se dissesse que foram enormes, mas já se sentem aqui no clube e vê-se que é um clube que está à procura de encontrar outra vez qual é o ADN para jogar futebol, qual é basicamente para voltar a reconhecer as cores que defenda, porque foi sempre um clube que marcou-se pela entrega que os jogadores dão sempre que representam as cores, e já nem isso se vê-se uma equipa derrotada, um pouco sem vontade de fazer mais, não diria que era falta de vontade, mas desanimada, digamos assim, e não é natural para um ponto. Não, concordo a 100%. Uma equipa muito atípica, uma equipa que acho que o Porto, quando se fala da palavra Porto e quando se fala quando se fala do Clube Porto, acho que já tem o próprio peso da palavra, não é? O Porto há muita gente que usa de forma irónica, mas é a raça do dragão, não é? Tipo, aquela atitude sempre que tem que estar sempre presente, e a verdade é que eu vi N jogos do Porto esta época e essa atitude, essa crença não esteve presente. E quando isso acontece, acho que acaba por se perder um bocadinho a identidade do clube. Agora, acho que é um período de mudança, como o Sporting também já o tem tido e teve. Acho que é um período de mudança que com o Benfica, provavelmente, quando nós ainda éramos crianças, também o teve. Quando o Vieira assumiu na presidência, acredito também tinham sido menos pouco ou nada atribulados. E acho que, relativamente, aqui para trazer também um bocadinho à conversa, à ideia do Martin Anselmi, eu acho que está um bocadinho à semelhança dos outros dois, do Rui Borges e do Bruno Lage. Como agravante, o Martin Anselmi entra num barril de pólvora. O Rui Borges e o Lage encontram um bocado mais de estabilidade. É pena, honestamente é pena, porque é um clube que não só em Portugal, mas também nas competições europeias tem-nos habituado a fazer boas campanhas e levar o nome de Portugal, e é sempre bom correr a 4 ou a 3 do que a 1 ou a 2. E se pudéssemos ter uma reta de final de campeonato com o Porto a discutir o título, seria ainda muito mais excitante. Agora vamos falar da Champions League. Vamos fazer a análise da semifinal, que foi do Inter contra o Barcelona, que foi 2 jogos de muita emoção. E também vamos falar do PSG Arsenal. Mas primeiro vamos falar do Inter-Barcelona. Lúter, o que é que achaste desses 2 jogos que foi mesmo muita emoção aqui em Itália? Foi de vibrar, ainda por cima estou ao pé de Milão. O meu treinador é do Inter. Ele é doente, ele é mais que doente. Mais que doente pelo Inter. Como eles dizem, é internista. O que é que achaste desses 2 jogos, destes 2 grandes jogos? Bem, começando pela eliminatória, lá está, do Inter e do Barcelona, lá está. Foi provavelmente, está no top 5 de eliminatórias de sempre da Champions League que eu já vi, que eu já tive o prazer de assistir. Antes do jogo era um bocado aquela questão de uma força imparável, encontrar um objeto imovível, que era um bocado, tinhas a defesa do Inter, uma defesa praticamente inviolável, para o ataque dinâmico que tem o Barcelona, que parece que quando está a funcionar bem não há defesa que aguente, especialmente por causa do Lamine Yamal e do Rafinha. Então havia um bocado essa dúvida, quem é que vai sangrar primeiro, quem é que vai entrar primeiro com o pé direito. E lá está, primeira mão, deu-nos um jogo incrível, acabou empatado, mas com muitos golos. Segunda mão, vínhamos a pensar, pelo menos eu vinha a pensar que ia ser um jogo um pouco mais contido, até, que ia haver um bocado mais de respeito e de estudo, porque a primeira mão também ficou 3 igual, e depois para vir para a segunda e ver que a quantidade de golos que houve e a emoção que houve no jogo, que era tocar lá, ou seja, sempre me pareceu, na verdade, que a receita para quebrar a defesa do Inter, pelo menos para o Barcelona, era o contra-ataque rápido.
Não só são uma das melhores equipas a fazer, ou seja, um dos melhores exemplos a nível de futebol mundial nas transições ofensivas, como lá está, as características dos jogadores ofensivos deles são feitas para esses momentos, para os momentos do improviso, para os momentos de saída rápida e de construção a poucos toques. Neste caso, tivemos um Inter que lá está com uma espinha dorsal que toda ela já tem vários anos de clube, com um treinador também que lá está, acredita bem na filosofia que construiu e não abandona. É um futebol, apesar de ser defensivo, é um futebol muito bonito de se ver. E lá está, foi, como eu disse no início, foi uma das melhores eliminatórias que eu já vi na minha vida. Resumidamente, em relação ao PSG, sendo um pouco mais rápido, é uma equipa, lá está, que tem dentes, ganhou dentes. É uma equipa que ganhou setas à ponta para a baliza, que não é o que acontecia no passado. Se formos a ver há quantos anos é que o PSG já não chega a uma fase final de uma Champions League, já lá vai há algum tempo, ou digamos uma final mesmo, dita diretamente. É uma equipa muito interessante, muito talento jovem, que lá está. Eu acho que o PSG tem o futuro construído com as bases que tem agora, mesmo, especialmente a termos do meio campo e do ataque. Está muito bem resolvido. O Arsenal, uma equipa que vem, lá está, de perder o campeonato para o Liverpool, mas uma equipa, lá está, que já se viu que pratica muito bom futebol, apesar de, eu acho que continua sempre aquela sombra atrás do Arsenal, que é necessita de um goleador. E eu acho que isso faz falta nestes jogos, quando existe a desinspiração, tem de existir alguém que pegue no jogo e que muda o sentido do jogo. E é uma coisa que eu acho que o Arsenal ainda não encontrou. Tem, de facto, tapado essa folga com alguns jogadores, Merino, por exemplo, o ponta de lança, que tem resultado bem, mas que falta uma força isolada que consiga dar a volta às situações adversas. Antes de passar para o Bernardo, Lúter, achas que o Arsenal falta-lhe aquele clique para sair, digamos assim, da linha onde é que está, porque está sempre no quase, mas nunca falta sempre É aquele. assim, eu acho que eles já são equipa para passar essa fase. Atenção. Eu acho que eles já têm equipa para resolver esse problema. Só que lá está, é aquilo que se diz, se fores ver até mesmo estatisticamente, faltam golos. Por exemplo, tens aqui, como comparação, tens o rival direto, que era o Liverpool na altura. O Liverpool, apesar de estar a jogar muito bem, teve uma contribuição individual do Mo Salah, por exemplo, que é a maior figura da equipa neste momento, que, se fosse a contar os golos isolados do Salah, contribuem muito para o resultado final que eles tiveram. E às vezes em jogos que o Liverpool também não esteve bem e que passou mal, por assim dizer, e que sofreu contra equipas, lá está, que é a Premier League, tem equipas muito bem desenvolvidas mesmo no meio da tabela ou abaixo disso. Foi nesses momentos em que, lá está, era preciso um pouco extra, alguém que desse aqui uma inspiração extra, e tiveram o Salah. Eu acho que é isso que o Arsenal precisa também. Precisa de alguém que consiga dar o salto para além dessa linha quando falta aquele extra. Não, concordo com muita coisa que o Luther disse, atenção. Falando brevemente sobre o Inter e o Barcelona, que eu honestamente prestei muito mais atenção ao PSG e ao Arsenal. Deu-me um prazer enorme ver tanto o jogo da primeira mão como o segundo, apesar de o Inter-Barcelona ter sido cheio de emoções. Mas no dia do Inter-Barcelona, o Barcelona-Inter eu estava a viajar, então nem consegui ver o jogo, só vi mesmo os highlights. Portanto, não posso falar muito porque não vi tudo. Destaco que, por exemplo, na primeira mão o Inter marca de 2 cantos e no primeiro, do pontapé de baliza. Portanto, é a típica equipa italiana. Destaco também que souberam explorar muitas das vezes aquilo que foi a pressão alta do Barcelona, que é uma equipa caracterizada pela pressão alta, por já com a linha muito subida, e para isso o Pau Cubarsí acho que é tremendo, mas o Inter soube explorar isso e acabou por tirar a vantagem, até porque dois dos gols que eles fazem na primeira mão e depois na segunda também acaba por surgir assim, e da contrapressão. Mas depois também acho que todo adepto que seja apaixonado por futebol e que goste de ver bom futebol e que talvez não seja o teu treinador, acho que queria que o Barcelona passasse à final. Eu pessoalmente queria, pelo futebol que eles apresentaram esta época,
e acho que não posso deixar de mencionar o Lamine Yamal. Que jogador. A capacidade que ele tem para receber de costas para a baliza, rodar, mesmo muitas das vezes pressionado por 2 ou 3, encontrar aquele espaço, e o segundo gol o gol que ele faz no segundo, contra o Inter, acho que é estrondoso. Passando para o PSG Arsenal, foi o jogo que eu tomei mais atenção, ou dos 2 jogos que eu tomei mais atenção. Convido-vos a passarem, se quiserem, fiz uma análise, podem ver, está nas minhas redes sociais, um bocadinho de publicidade. Isso, força, dá-lhe. Achei que foi na segunda mão foi diferente o Arsenal a construir, principalmente na primeira fase de construção, porque o facto do Partey ter estado ausente na primeira, o Arsenal muitas vezes estava a construir com os 2 centrais mais o guarda-redes, e numa primeira fase era o Rice que estava a vir buscar a bola quase ao lado direito, ou seja, tinha o Rice que receber a bola mais recuado, subir, e acho que muitas vezes revelaram problemas em identificar onde é que estavam os espaços corretos para jogar. Não percebi porque o Calafiori não foi a opção, honestamente. Acho que eu acompanhei muito de perto aquilo que foi a evolução do Calafiori o ano passado, e o europeu também, absolutamente fenomenal, na minha opinião, e não custa-me entender como é que o Kiwior é superior ao Calafiori. Relativamente ao PSG, eu acho que vai ficar como uma das equipas da época da Champions e do futebol também. A forma como eles jogam e as dinâmicas que eles envolvem é muito bom, tanto jogam a construir como 3, como 10 os 2 médios, tanto muitas vezes o Vitinha como o João Neves, como também estão os 2 em fase mais média, com muita rotação, o próprio Dembélé ali com liberdade para descer entre linhas, e é assim que nasce o primeiro gol, o gol deles no Emirates. E depois não posso também deixar de acabar de falar da Champions sem ressalvar as 2 exibições monstruosas dos 2 guarda-redes que vão estar na Champions. Acho que é crucial falarmos de Donnarumma e do Sommer, que foram monstros nas balizas. Concordo justamente com este último ponto. Ian Sommer fez uma segunda mão de outro mundo. Claro que houve ali um lance que à primeira vista pareceu, lá está, um remate muito mais perigoso do que aquilo que era, mas lá está, fez um jogo incrível, defendeu o que tinha de defender, manteve a equipa no jogo quando tinha de manter. Donnarumma também, já acredito que foi no primeiro jogo, na primeira eliminatória, que até lhe foram entregar o prémio de melhor jogador, apesar de não ter sido ele o melhor jogador em campo. Tal foi o tamanho da contribuição, e já tínhamos visto contra o Liverpool, por exemplo, o Donnarumma a também responder, apesar de quem brilhou nesse jogo foi o Alisson, mas eu acho que ele também esteve muito bem. Lá está, como o Bernardo disse, é um futebol muito agradável de se ver, é um futebol divertido, é um futebol que dá vontade de jogar, dá vontade de ver ainda mais. Lá está, 2 eliminatórias muito boas. Agora a final, não sei para qual é que vai pender, para ser sincero, não consigo ter um definitivo em relação a esta final, no que diz respeito ao vencedor. Acho que são 2 equipas que vão trazer aqui um ótimo trabalho novamente, que têm trazido ao longo da época toda, e lá está. Acho que vamos ter um jogo, ainda bem que é assim tão ambíguo, porque vamos ter, lá está, mais razões para estar ligados à final. Bernardo, o que é que tens a dizer sobre esta final? Qual é a tua previsão? Relativamente à final, acho que concordo um bocadinho com o Luta, vai ser mais um jogo para vermos, para vibrarmos, mas não consigo. Depois, principalmente aquilo que o Inter fez para com o Barcelona, não consigo escolher um, porque a alma que eles revelaram, a rigidez tática e a disciplina tática que as equipas italianas têm, eu não consigo, honestamente não consigo. Se me perguntares que é que eu gostava que vencesse, obviamente o PSG, porque tem portugueses e porque também pratico um estilo de futebol que eu gosto. Se sou eles que vão vencer, eu espero que sim, mas não consigo mesmo escolher um favorito, porque acho que partem os 2 igual. Gostava de fazer uma pergunta ao Luther, retornando aqui à questão do Arsenal. Quem é que escolherias no panorama atual do futebol para inserir no Arsenal, tendo em conta aquilo que disseste? Muito bem. Eu sei que já têm dado aqui muitas conversas sobre o Gyökeres, por exemplo,
é uma figura que está a ser muito associada ao Arsenal. No passado, já acreditei na possibilidade do Alexander Arnold ir para lá. Alexander, não, peço desculpa. Alexander Isak ir para lá. Não sei se vai ser o caminho que o Arsenal vai escolher, até porque ele é muito caro, mas também já ouvi quem dissesse que de facto eles vão meter os cordeiros à bolsa. Quem é que eu poderia aqui escolher como opção? Tirando os dois, lá está, já disse que gosto muito do Alexander Isak para esse papel, porque lá está um jogador versátil, é um jogador que pode vir buscar a bola. Também, lá está, é muito bom ali no último terço, não só definir jogadas como a fazer o mesmo gol. Poderíamos aqui pensar num. O que é que eu posso pensar aqui? Com mobilidade. Estivesse disponível. Deixa-me ver. O que é que eu poderia pensar? Não sei. Porque lá está, isto é um bocado de ver o que é que o Arsenal precisa em termos de avançado. E agora pensando assim por alto, lá está, temos várias tentativas. Temos aqui jogadores que se calhar ainda não estão preparados, mas poderiam encaixar. Por exemplo, eu gosto muito do ponto de lança do Ipswich. Acredito que é o Delap, se não me engano o nome dele. Acho que é um ponto de lança até interessante. Não sei se já está pronto para um tipo de missão dessa estratosfera. Acho que se calhar até era um salto aqui um bocadinho a mais para ele neste momento, mas era uma alternativa interessante. Tem jogadores que podemos ver, por exemplo, um jogador que está a ser associado ao Liverpool, mas que eu acho que é bastante interessante também, o Lookman, da Atalanta. Gosto bastante dele, apesar de não ter as mesmas características que o Delap e não ser um jogador tanto das características de post-boy, de futebol contra-ataque que o Arsenal tem. Mas seriam aqui dois nomes que me saltam aqui à vista, não tendo aqui um nome difícil definido, porque lá está, tenho noção das condições das negociações atuais e das cláusulas que vão impossibilitar muitos dos negócios, apesar de já terem aqui algumas associações. Sendo que eles já foram reforçar o meio campo e estão a tentar concluir o meio campo da Real Sociedade, ou seja, também pode ter sido em vista dessa perspectiva. Ok, boa. Bernardo, uma pergunta para ti. Achas que o Mbappé não estar no PSG é a melhor coisa que aconteceu ao PSG neste momento? Honestamente, eu acho que sim. Porque eu acho que eles agora jogam em base numa identidade, não em base num jogador. E prova está que o Real Madrid, nesta época, tem estado. Pronto, tem sido vítima dele mesmo, refém dele mesmo. Eu acho que tem sido crucial, sim. Porque não vejo muito daquilo que é a liberdade tática que a equipa tem. Não acredito que tivessem com o Mbappé. E aliás, o líder esteve lá o ano passado e não foi capaz de o fazer. Portanto, acho que sim, acho que foi crucial. É que parece Sim, mas que o Real, acho, parece que o Real é que está mal. Parece que eu o acho que Real as é que está provas, mal. sim, acho que as provas estão lá. Lá está, nós até podíamos aqui supor cenários, mas não vale a pena. Basta ver, lá está, os resultados do clube com e sem o jogador. Acho que é noite e dia. Sim, é o melhor caso. Foi a melhor coisa que aconteceu ao PSG. Tinha um peso de um ego muito grande, tinha um jogador com um poder que ia para além daquelas que são as tarefas do jogador, que quando isso acontece, lá está, normalmente não tem bons resultados. Mas sim, acho que foi muito bom, foi uma oportunidade para eles definirem, lá está, um estilo de equipa, como dizia o Bernardo, e uma identidade de equipa, e foi isso que eles fizeram. Lá está, agora todas as peças trabalham para um todo e não só para produzir para um jogador. É que vocês também sentiam, já, a minha equipa mandou-me embora, foi-me embora, né? Neste caso. Uhum. Está na final da Champions. Eu nem na final da Champions cheguei. Estou aqui numa situação tecnicamente não está assim tão bom. Acham que ele, ou seja, para a próxima época vai reerguer,
vai surgir de novo e o Real vai conseguir, digamos, Eu, dar eu uma cambalhota honestamente, totalmente diferente. eu honestamente acho que vai ser um Real diferente e tem que ser um Real diferente, até porque acho que o Ancelotti vai mesmo sair e acho que já está quase confirmado, ou já está confirmado o Xabi Alonso entrar. Ahm, do ponto de vista do jogador, eu acho que um jogador nunca se arrepende de ir para o Real Madrid, independentemente se o Real Madrid ganhar ou não. Eu acho, porque a meu ver, acho que é o culminar da tua carreira, não é? É chegares ao expoente máximo do futebol, é chegares ao Real Madrid e pronto. Depois vais para o Al Nassr ou para a Juventus. Ahm, não, honestamente eu acho. Agora, se calhar está arrependido, não sei, se calhar tem algum sentimento negativo relativamente a isso, não tenho dúvidas. Se calhar um sentimento de impotência também. Eu se fosse, estava chateado, obviamente, sobretudo depois de ter perdido agora com o Barcelona novamente. Mas arrependido não tenho a certeza disso. Exato, também concordo. Eu acho que arrepender-se de ir para o Real Madrid é um bocado difícil. É uma frase que tem de ser medida e com cuidado. Ah, eu acho que lá está. Existe sempre aquele pensamento do: olha, se eu tivesse ficado, se calhar, será que dava? Será que comigo era possível? Mas lá está. Isso envolveria ter uma bola de cristal ou algo do género. Acho que ninguém. Eu acho que ele tomou a decisão, apesar. Lá está. E se formos a ver, a ida dele para o Real foi mais demorado do que aquilo que se previa, tendo em conta as negociações. Ou seja, ele ainda demorou para tomar essa decisão, ainda teve lá uns bons anos e lá está. Se formos a ver até as equipas que ele teve equipas boas, lá está, boas o suficiente para chegar a fases finais e nunca conseguiu. Eu acho que lá está, agora com esta nova fase no Real, que apesar da equipa estar a jogar mal, não está a ser totalmente uma má época para ele, que ele até, em termos de gols, tem correspondido com números. Neste caso, lá está, eu acho que ele está numa nova fase, está num novo clube. Há um clube que também vai precisar de mudança, agora que sabemos que está, como dizia o Bernardo, quase certo que o Ancelotti vai sair. Também vai haver uma reestruturação, porque o Xabi Alonso não joga da mesma forma que joga o Ancelotti, não treina da mesma forma que treina o Ancelotti, então a equipa toda vai precisar aqui de se reestruturar. Acredito que vão haver aqui algumas mudanças, mas lá está, é aquela coisa, ele foi para um Real Madrid sendo extremo a jogar a ponta de lança, lá está, foi para uma equipa que em termos de rotação na sua posição e em extremo, é uma equipa que, lá está, tem opções mas não utiliza muito, ou seja, reverte muito nos mesmos jogadores e as opções que têm em termos de qualidade acho que também não estão ao mesmo nível e também por isso que eles não apostam mais. Um, Lá está, novamente, volto a frisar que não acho que ele se tenha arrependido, mas sim, claro, ele olhar para trás e ver a equipa dele, a equipa que ele cresceu e sempre representou e cresceu a representar na maior parte da carreira dele. Uh, é normal ver com um bocado de saudade, um bocado de sentimento aqui de nostalgia em relação aos tempos que ele passou lá no PSG. Então, se forem campeões, ai ai, vai ficar com uma azia. Não depende dele, a cena é que não depende dele. Eu acho que nestes casos ele esteve lá, ele lutou, lá está, foi campeão da Liga algumas vezes ainda, mas já está, no que diz respeito à Champions, vimos várias e várias equipas do PSG, umas melhores que outras a passar, e eu acho que não era o momento certo, não era a fase certa do projeto, e basicamente foi isso. Não acho que esteja simplesmente perdido ao facto do Mbappé estar lá, apesar de, claro, ter influência, um jogador com o peso dele e lá está com a influência dele em jogo, mas eu acho que não é 100% responsabilidade dele o que se passou. Agora vamos falar da final da Liga Europa. Vamos ter uma final inglesa entre o Manchester e o Tottenham. Bernardo, tu que estás em Inglaterra, podes nos dar mais em detalhes sobre essas duas equipas e o que é que esperas dessa final? Tanto o Manchester como o Tottenham são duas equipas que, a certa altura da Premier League, acabaram por não desistir, mas quando perceberam que não iam descer de divisão, e é a dura realidade, iam se focar apenas e só na Liga Europa. Estando aqui em Inglaterra, tive um bocadinho mais de acesso também àquilo que eram os comentários dos adeptos do Tottenham, porque em Portugal também só passa um bocadinho daquilo que é o Manchester derivado ao Ruben e aquilo que nós percebemos isso.
e ambos os lados confiam piamente. Acho que estão em momentos diferentes. Acho que no Manchester existe uma maior harmonia com aquilo que é o treinador, e até mesmo, não sei se vocês já ouviram o termo Fergie Time, mas aqueles últimos 15 minutos em Old Trafford são sempre aqueles minutos históricos, e a verdade é que recentemente isso tem-se comprovado, principalmente na Liga Europa, não é? O jogo contra o Lyon, do nada o Manchester a perder 3-2 ganha 5-3, 4-3 ou 5-4, uma coisa assim parecida. Agora no último jogo com o Bilbao estava a perder e foi ganhar 4-1 nos últimos 15 minutos, nos últimos 20 minutos, ou seja, está aqui a haver uma aura que eu já vi o Ruben a ter, não é? Quando estava no Sporting, aquela estrelinha, parece que tudo está a indicar para aquilo. No Tottenham, por sua vez, já houve essa harmonia, nomeadamente o ano passado, quando eles até lideraram a Premier League. Neste ano, cada vez mais, há menos essa tolerância para com o treinador. Do ponto de vista daquilo que são a qualidade dos jogadores, acho que o Tottenham, em algumas posições daquilo que é o possível 11 inicial, tem mais qualidade que o United, na minha opinião, individualmente. Mas eu acho que o United, talvez sou um bocadinho tendencioso por ser português, mas onde está português eu quero que ele ganhe, eu quero que ganhem, portanto eu acho que o Man United poderá ganhar e acho que é o favorito. Talvez seja a minha veia portuguesa a ser mais tendenciosa. Bem, eu em relação a esta final, não sei se sou o único, mas eu não estava nada à espera. Especialmente de ver o Tottenham a chegar à final. É uma equipa que eu não tenho visto muito este ano, mas o pouco que eu tenho visto e o que eu tenho acompanhado dos resultados, é uma equipa, lá está a passar uma fase má, e até para quem é adepto do Tottenham, já estão, não digo habituados, mas já têm passado por algumas fases difíceis. Esta aqui, o Ange, este ano está a ter um campeonato bem difícil. A equipa não consegue encontrar a marcha, não consegue encontrar os resultados, não consegue encontrar o ritmo consistente de jogo. E lá está, foi nesta competição que conseguiu chegar aqui até à final e ter sucesso contra alguns adversários até que não se esperava. Em relação ao United, pronto, é aquilo que nós todos acompanhamos e sabemos do United. Lá está, como diz o Bernardo, e tem toda a razão aqui, lá está, a narrativa corre toda em volta do United por causa dos portugueses e por serem em volta aqui os portugueses. Lá está, se eu tivesse de dar aqui uma vantagem a uma equipa, até nem tendo a ver um bocado aqui com o fator português, mas mesmo tendo em conta o futebol das equipas e o momento em que estão a atravessar, eu daria a vantagem ao United. Eles já provaram aqui nesta competição mais que uma vez que quando precisam conseguem encontrar aquele passo extra para chegar aqui à vitória, aos pontos. Eu também fiquei surpreendido, não estava à espera que eles conseguissem passar na eliminatória com o Real Sociedade, por exemplo. Estava a contar com uma performance melhor dos espanhóis, e mesmo assim, lá está, apesar de ter resultados tão negativos, encontrou forma e encontrou argumentos para disputar aqui as competições europeias, e neste caso, lá está, a final da Liga Europa. Acho que vai ser um jogo interessante para ver, mesmo quem não é grande adepto das duas equipas, acredito que vai estar colado no ecrã. Só para dar aquele 8 watts, como costuma dizer, e ver as equipas e ver as duas equipas a defrontar-se. O que é que, Luther, o que é que achaste do Amorim? Esta época com o Manchester, e o que é que esperas dele para o próximo ano? O que é que eu achei dele? Até ao momento é um pouco difícil de explicar, porque é uma situação que não é normal, nem para um clube como o United até, e nem para o próprio Amorim. Ele pegar aqui este trabalho, sabe? Ele também é um treinador que tem muita experiência, mas não neste tipo de transações. Eu acho que ele tem tentado feito o melhor que ele consegue. Não tem corrido bem, não, em termos aos resultados perspectivados, e é aquilo que nós queríamos que o United voltasse a ser. Não está a correr bem. Acho que é o início de um projeto que tem muito mais que andar. Por isso é que eu acho que a partir do próximo ano, com uma pré-época completa, lá está, pegando o grupo de trabalho do zero, entre aspas, ou pelo menos do nível 3, construindo as bases
boas que ficarem desta época, que existem aqui alguns aspectos em que a equipa tem melhorado bastante desde que o Ruben chegou. Acho que só tem bases para melhorar, mas que vai ser um caminho árduo, vai, porque até mesmo muitos dos protagonistas que ele tem neste momento na equipa, não só são jogadores que, lá está, a equipa quer se ver livre deles, como são jogadores que lá está, neste momento, em vez de ajudar em todos os aspectos, mesmo que tenham uma boa performance em campo, existem outros aspectos, por exemplo, lá está os salários, que é o caso que falam sempre do Casemiro, que é um jogador que lá está, cobra caro e os rendimentos não têm ido de encontro àquilo que se perspectiva de um vencedor em série de Champions League e de outras competições com o Real Madrid. Não, acho que foi uma mudança do Ruben Amorim que acho que todos nós já prevíamos um bocadinho. Eu sempre tive a sensação que ele a sair do Sporting seria para um leque de 3 ou 4 clubes, nomeadamente Manchester, Liverpool, talvez um City para fazer está-me a faltar a palavra em português agora, mas para substituir um Guardiola, ou seja, um clube assim já com um pedigree maior, digamos assim. Este projeto é sem dúvida um projeto similar àquilo que o Sporting foi, obviamente em uma escala muito maior. Acho que ele tem sido o Ruben, basicamente. A comunicação mantém-se igual, apesar de que nos primeiros 2 meses eu acho que houve ali momentos em que ele se perdeu um bocadinho. Talvez barreiras linguísticas ou até mesmo aquilo que foram as pressões a pressão dos jogos, ele se perdeu um bocadinho, mas sempre muito realista, sempre muito. Eu acho que desde os primeiros jogos que começaram a acontecer mal, ele foi claro e disse diretamente aos adeptos que nós íamos lutar para não descer de divisão este ano, e foi isso. E depois agora começámos a querer ver ele já com um objetivo na Europa League e se calhar já alimentar um bocadinho mais aquilo que vai ser para o ano e que já alertar que muito daquilo que vai ser a época para o ano vai depender daquilo que é o resultado da final. Concordo com o Luther que obviamente acho que vai haver jogadores que vão ter que sair, caso de Casemiro, o próprio Eriksen que não tem tido impacto e acredito que esteja com um salário relativamente elevado. Eu espero que o Bruno continue porque acho que vai ser uma cara principal no projeto. Mas acho que há muito jogador ali que não tem qualidade mínima e arrisco-me a dizer, poderá ou não ser polémico, alguns deles não têm qualidade para jogar na Premier League, honestamente. Bernardo, pegando nisso, gostava de saber o que é que tu achas do Garnacho. Eu acho que o Garnacho não é assim tão impactante como se quer parecer. Acho que foi um bocadinho forçado aquilo que aconteceu com ele. É bom, é um bom jogador, acho que é um jogador que poderá ou não ter uma aposta no Manchester United, agora acho que não poderá, pelo menos neste momento, e se calhar a próxima época vai ditar muita coisa, não poderá ser a figura central naquilo que é um projeto de um Manchester United. Na minha opinião, não está nesse nível ainda. Poderá vir a estar, mas não está, nem honestamente não sei se estará. Eu concordo, lá está, eu digo isto também porque eu estava a ver, lá está, os últimos jogos do United, e estava a ver aqui as análises, e um fator que me salta muito à vista sempre que eu vejo o Garnacho a jogar é que mesmo quando ele se coloca na posição certa, ou faz a movimentação certa, ou consegue ultrapassar o adversário, o poder de decisão dele ainda deixa muito a desejar. Ele muitas vezes consegue se colocar em situações até isolado contra o guarda-redes e a maneira que ele decide para finalizar o lance ou o passo que ele decide fazer acaba por comprometer um bocado a equipa porque era um lance de equipa e lá está, neste momento precisa sempre de concluir todas as oportunidades que tiver porque lá está, as coisas não estão propriamente famosas. Por acaso fiquei com essa dúvida porque é um jogador que divide muito opiniões. Muitos dizem que é o futuro do United e outros dizem que já devia ter saído. Era por isso que eu gostava de saber a tua opinião. Exatamente. É isso. Honestamente, eu acho que não é tudo aquilo que querem fazer e concordo com a tua análise daquilo que é. 100%. Leonardo, já que estamos em Inglaterra, diz-nos o que é que achaste da Premier League este ano? Das equipas ali a disputar. Eu vou ser sincero contigo, a maior parte das vezes em que eu via jogos eu também tive jogo, então não consegui acompanhar muito. E normalmente domingo é o dia que eu tenho
folga, digamos assim, que não tenho praticamente nada para fazer, então aproveito para estar um bocadinho mais longe do futebol. Mas aqui ao ali vi que o Liverpool mostrou uma consistência muito, muito, muito engraçada. Vi com bons olhos a inclusão do Newcastle, do próprio Nottingham Forest, do Aston Villa. Ali ele está por lugares europeus. Não sei se vocês viram hoje, mas o Nottingham empatou com o Leicester. E o dono do Nottingham desceu ao relvado a perguntar e a pedir justificações pelo empate. Eu pensei assim, então, mas vocês não vão a competições europeias há 29 anos? O homem leva às competições europeias e mesmo assim é criticado. Mas sim, vi. Gostei, obviamente, destacar também o trabalho do Marcos Silva no Fulham. Muito bom trabalho. O próprio Bournemouth, que já está com um projeto, cheira a projeto europeu. Parece-me que é um clube que para o ano vai, não digo que vai às competições europeias, ou não digo que vai lutar para ir às competições europeias, mas acho que está num projeto que se poderá aproximar disso. É uma pena o Arsenal não ter tido capacidade para dar luta ao Liverpool, porque parece-me sempre que quando acontece algo e há uma real oportunidade para o Arsenal não está lá. Aconteceu isso, por exemplo, com o Leicester, que se não me engano não foi o Tottenham, mas foi o Arsenal que ficou em segundo esse ano. Entretanto, a desculpa era o Liverpool, era o Manchester City, que ganhava e que andava 4 ou 5 anos a ganhar. Bom, estes eles não ganharam. E houve essa tal oportunidade e, se for preciso, nem em segundo vão acabar na época. Sim, não está. Acho que a análise está certa. Por acaso gostava de saber mais uma vez a opinião aqui do Bernardo em relação ao Aston Villa, que é uma equipa que, lá está, grão a grão, enxergadinho ao papo, foi buscando jogadores, foi reconstruído, e agora com adições de 2 jogadores que nos seus próprios clubes eram, não digo, um deles era indesejado, e outro só não utilizado com tanta frequência. Falo aqui do Asensio e do Rashford. Tornou-se uma equipa que lá está, surpreendeu até na Champions League, chegou para bater de frente com o PSG e com todas as equipas que encontrou. Eu gostava de saber a opinião do Bernardo em relação a Aston Villa. Este ano acho que foi uma das revelações da Premier League. Sim, sem dúvida. E acho que se formos bem a ver aquilo que é a segunda metade da época do Aston Villa, acho que os jogadores que mencionaste foram peça crucial. Há de facto uma subida de rendimento naquilo que foram os resultados tanto na Champions, como até mesmo a qualidade de jogo. Eu lembro-me que há 2 ou 3 semanas atrás eu estive a ver um jogo que era o Aston Villa Newcastle, e já não é aquela equipa que se agarra por e simplesmente a jogar com bola. Acho que já tem muitas dinâmicas e começa-se a ver cada vez mais a ser uma equipa que quer assumir o jogo e joga para ganhar. E sim, foi uma das revelações. Eu não diria revelações, honestamente, vou-te ser sincero. Eu esperava minimamente isto. Depois deles o ano passado terem ido à Champions, ou se qualificado para ir à Champions, eu até esperava que eles já fizessem isto, mas surpreendeu-me e foi uma surpresa para mim a qualidade e a versatilidade que eles revelaram em jogar. Aí sim, foi uma boa surpresa. Assim, claro. Sim, eu acho que é... O que é que achas? Desculpa de interromper. O que é que achas do Tielemans, o meio campo do Aston Villa, o belga? Eu acho que, lá está, ele sempre teve aquela questão acerca dele, será que é um flop, será que não é? Ele também fez parte daquela geração da seleção belga, que é, lá está, uma das melhores seleções, pelo menos no papel, que já se viu ultimamente. E lá está, eu acho que ele sempre mostrou rasgos de qualidade, teve épocas melhores e piores. Ele veio do Leicester agora aqui para Aston Villa, sendo que no Leicester estava um bocado morto, por assim dizer, não estava desinspirado. Lá está, eu acho que é um bocado o caso da qualidade à volta dele, um bocado também acompanhou a trajetória de progressão dele. Acho que ela é uma peça essencial neste momento. Para as transições é incrível, a qualidade de passe dele às vezes é assustadora, simplesmente. Já vi jogos dele em que ele domina, roda o jogador e depois consegue meter uma bola a rasgar a defesa inteira do adversário. Mas, eu acho que ele é muito bom, especialmente quando ele está com o Asensio e sente-se à vontade
para andar um bocado mais em campo, acho que ele ainda é melhor, porque vai para mais espaços. Eu acho que tem muita qualidade, tem muita qualidade. Acho que ele é muito dotado, para ser sincero. Não dá muito nas vistas, mas é muito dotado. Sim. Agora, para passarmos à última pergunta, eu acho que essa pergunta já não sabem. Vou saber agora, vou dizer. Mas vamos ver se estão preparados. Portanto, um vai ter a vantagem de pensar e o outro não. Ok. Portanto, vamos começar pelo Bernardo, porque é novo aqui. Bernardo, tens de dizer o teu melhor 11 sempre e a formação que ias usar. O melhor 11 de sempre do futebol. Sempre. Yeah. Ok. Guarda-redes direi o Buffon. E não podes trocar, ou seja, o nome que tu disseste fica. Não podes, não, mas eu queria outra. Não, não, não. Ok. Não. Quanto tempo é que eu tenho para... Estás à vontade. Por isso é que eu Ok. disse, o outro vai ter vantagem porque vai estar a pensar já. Então vou pôr aquilo, vou pôr aquilo. Ok. Então pronto, sim. Pronto, não posso mudar, é o Buffon. Defesa direito. É difícil. Às vezes estamos à conversa, eu consigo dizer rapidamente. Agora, Qual era a formação? Desculpa. ainda não disse. Damos o 4-3-3, que acho que é mais básico. Sim, exato. Diria defesa direito. Portanto, talvez o Dani Alves. Acho que mudou o paradigma daquilo que era um defesa. Centrais, Sérgio Ramos, sem dúvida. E é difícil escolher, Não, é difícil escolher. é difícil. Parece fácil visto de fora, mas é difícil. Porque depois queres lembrar todos os nomes, porque lá está, não podes mudar. Exato. E Eu depois tem diria Sérgio Ramos. às vezes. Eu diria Sérgio Ramos, sem dúvida. E o segundo completaria com. Completaria com o Ferdinand. Completo com o Ferdinand, está decidido. Ok. Na esquerda escolho o Roberto Carlos. A 6, o Sérgio Busquets. A 8, escolheria o Xavi, provavelmente. Depois escolheria também o Zidane. Acho que isto agora é polémico, sabes? Porque de certeza como estou a esquecer de um monte de nomes. Só me lembrado no final. Enfim, escolheria então depois o Messi, Ronaldo e o Ronaldo também à frente. Acho que esse é o mais fácil. Exato. Acho que o ataque é um bocado mais indiscutível. Luther. Bem, será que dificulta aqui as coisas? Formação. Vamos para um 4-4-2, vá. Pronto. Vamos à moda antiga, para ser diferente. Guarda-redes. Ok, guarda-redes, vou uma escolha um bocado, não é mais normal, mas vou Van der Sar, Edwin Van der Sar. Guarda-redes, defesas centrais. Vamos ao mais novo, ao mais atual, é o Van Dijk, um deles. Não consigo não colocar, infelizmente. Ou felizmente, outro central. O que é que nós iremos colocar outro central? Van. Preciso colocar um para equilibrar. Olha, na manhã Vidic. Vidic. Van Dijk e Vidic. Não sei se ia resultar muito bem, mas lá está. Um tem a cabeça mais fria que o outro
e se calhar consegui equilibrar aqui. Acho que o Van Dijk se calhar conseguia acalmar um bocado a fé. Ok. Defesa direito ou lateral direito, me quero dizer. Tens muita opção. A questão é que não posso escolher os meus jogadores dele. Não, Ah, é tem o que ser teu. diferente. É o teu. Não, é o teu. Já estás à vontade. Ok. Posso Não fazer. é? O teu, é Ok. o teu Não, mesmo, o porque teu do imagina, coração. os meus laterais favoritos que eu ia colocar lá está, era Dani Alves e Marcelo. Eu ia colocar esses dois. Então está feito, já Como está. direito e esquerdo. Marcelo esquerda, Dani Alves direito. Meio campo. Meio campo. Aqui o 1-2 no meio campo. Um deles vai ter de ser Iniesta. Iniesta para mim é dos melhores sempre que eu já vi a jogar no meio campo. Iniesta. Com o Iniesta. Lá está, vou tentar baralhar aqui um bocado as coisas. Yaya Touré. Iniesta e Yaya Touré. Acho que um consegue ser mais o pulmão e o outro consegue ser o cérebro do meio campo. Nas linhas, lá está. É difícil. Mas eu posso meter o Ronaldo a ponta de lança, agora que eu penso nisso. Mas não, meto Ronaldo e Messi nas linhas. Meto Ronaldo e Messi nas linhas. E a pontas de lança. Pá, não dá para não colocar o Ronaldo Fenómeno. Ele é o tal, é o iluminado. E temos como outro ponta de lança, que é que eu gostava bastante de ver. Como outro ponta de lança. Um fenómeno, quem é que poderia encaixar com ele? É tu Luther, segundo avançado. Esse não era a minha posição, essa não era a minha posição. Epá, como segundo avançado, não sei, talvez meta um gajo grande. Não. Talvez meta um jogador grande ou de estatura alta, digamos. Drogba. Pode ser, exato. Ronaldo, fenómeno e para fazer dupla com ele, só para serem um bocado rivais um do outro. E Ibrahimovic. Ok, Boa shout. ok. É uma equipa, Bernardo, é uma equipa estranha, mas é mesmo propositada. Mesmo para ser uma beca mexida. Boa shout, boa shout. Bernardo, achas que o teu 11 ganhava o do Luder? Isto, a 3-0 ao intervalo era capote. Yeah. Claro. Com isto terminamos este episódio. Muito obrigado aos dois por participarem. Bernardo, como foi o teu primeiro episódio, não sei se tens alguma coisa a dizer. agradeço Como é que por achaste o estar aqui episódio? presente e foi um prazer estar aqui a falar com vocês sobre futebol e obrigado também a todos já que viram até ao fim. Espero que tenham gostado e que vocês também se tenham divertido. Luther, uma coisa a dizer sobre Mais este uma vez, episódio do futebol atual? agradecer aqui a minha presença. Sempre um prazer estar aqui convosco. Aqui a reencontrar o Bernardo depois de tanto tempo. Também é muito bom. E lá está. Espero que continuem a acompanhar aqui o Bruno Fernando TV. Continuar aqui todas as rúbricas. E lá está. Vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois, ao vosso tempo também, pronto, e por me ajudarem a evolucionar isto e a darem uma análise mais detalhada do futebol. E também estou a aprender com vocês. E assim posso também dar umas dicas. Um dia temos de inverter as mesas. Um dia temos de inverter as mesas. Vamos estar Ai aqui com não, vou falar de basquete. Temos de Pode ser inverter. verdade. Portanto, tens de começar a ver. Tens de começar a ver basquete. Tem que Para te ser. incluir. Mas é isso, mas é isso. Pessoal, muito obrigado. E espero bem que tenham gostado deste episódio.
tanto como eu gostei, e eles também. Por favor, subscrevam, sigam a página do Bernardo que eu vou pôr aqui em baixo, que ele também faz as suas análises. Mas sim, subscrevam, partilhem, dêem um gosto, deixem o vosso comentário também, que eu gostaria de ver o vosso comentário. E, pronto, e é isto. Mais uma vez, muito obrigado aos dois e a gente se vê no próximo.